Alô, como é a chegada no mundo espiritual de um artista que acabou influenciando negativamente milhares de pessoas, ou com sua música, ou com sua arte? Pois é, eu tenho um relato assim, vocês querem ouvir? Eu já estou tentando entrevistar ele faz muito tempo. E dessa vez ele me cedeu essa entrevista, ele está melhor. Também ele já tem muitos anos que desencarnou. E ele era esse tipo de artista que faz apologia às drogas, era um tipo de artista que consumia muitas drogas, fazia de uma forma que aquilo se tornasse público, né? Sempre tinha muita publicidade em torno dele por causa disso. E os jovens queriam imitá-los, as pessoas queriam imitá-los, e acabou entrando nisso, né? Entrando nesse caminho que a gente sabe que tem muita gente que entra e sai, tem muita gente que entra e só sai depois que desencarna. A gente sabe disso. Fazer qualquer alusão a drogas, você não sabe quem está ouvindo você. Então pode ser um jovem que ouça e nem se toque com aquilo, pode ser um jovem que entre e saia, né, até na mesma hora dizer não gostei, mas pode ter alguém ali que fique naquilo. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente lida com o público. Eu acho a minha tarefa assim, eu agradeço muito a Deus, já que eu tenho que lidar com o público, que eu lido com reza. Eu agradeço isso muito. Eu que já cantei em barzinho, já tive um tempo cantando, hoje eu estou muito bem onde eu estou, viu? Porque se é de eu estar fazendo coisas com muita gente, eu estou aqui agora com 4.600 aparelhos ligados. Se tiver uma média de 2 pessoas por casa, eu estou falando com quase 10.000 pessoas agora. Então, que bom que é esse o tema. Que bom, eu sempre oro em planeta e oração, dizendo, meu Deus, meu fardo é leve. Porque o que eu estou fazendo é chamar as pessoas para orar, chamar as pessoas para fazer uma coisa boa. E ele me deu agora essa entrevista, ele fez, não, foi muito duro para mim. No começo, quando eu confrontei com isso, primeiro quando eu confrontei o que eu fiz com o meu próprio corpo, né? Eu cheguei aqui profundamente debilitado e eu já estava no hospital, saí de um hospital para outro, de um hospital para outro hospital, e eu levei muito tempo sem desconfiar que eu estava no hospital no plano espiritual. Eu maltratava esse pessoal daqui, você não pode nem imaginar o quanto que eu maltratava eles. O quanto que eu gritava, o quanto que eu xingava, o quanto que eu... Nossa, eu fui assim... Eu tenho muita vergonha disso atualmente. Eu xingava, eu não sabia onde eu estava, eu achava que eu estava no hospital terreno. Eu cheguei aqui xingando todo mundo, brigando, querendo que chamasse pessoas, que chamasse meu empresário, que chamasse fulano, e eles não chamavam, e eu entrava em surtos, e aí eles me davam passe, eu levava 8, 10 dias dormindo. Então eu levei dando trabalho para essas pessoas, assim, quase 2 décadas, né? Que eu acordava, xingava todo mundo, não sabia quanto tempo tinha passado, só sabia, pensava que era ontem, eu chamei ontem, meu parente, o meu empresário, ele não veio, então xingava todo mundo e ficava com ódio de todo mundo. Eu levei muito tempo, primeiro para passar um tempo acordado, de tão danificado que estava o meu perispírito. E eu levei muito tempo assim. A primeira vez que você me pediu uma entrevista, eu não quis dar, porque foi quando tem muitos anos também isso. Foi quando eu estava envergonhado, eu vivia assim uma vergonha muito grande de todo o trabalho que eu dei. Eu acho que eu não fui parar no umbral porque eu estava tão mal, tão mal, tão mal, que eu não conseguia nem sair daquele lugar que eu estava, daquela cama e daquela assistência, de tão mal que eu fiquei. Então eu penso 2 décadas, né, eu passei assim, só maldizendo e maltratando quem estava me tratando bem. De tanto que a droga inverteu tudo na minha cabeça, inverteu ética, educação, respeito, tudo isso eu deixei de ter pelos seres humanos e principalmente por mim. E quando você me chamou, eu estava muito envergonhado, foi por isso que eu não quis lhe dar entrevista. E a vergonha só foi crescendo à medida que eu comecei a me lembrar do meu comportamento e de quantas pessoas eu acabei influenciando para esse mundo. Eu agora faço um trabalho dentro do umbral, de recolher pessoas que estão lá,
que vieram por estarem com muita droga, ou com muito álcool, álcool também é droga, por estarem nessa, né? Por terem desencarnado com esse tipo de processo, né? Com esse tipo de desfecho, como ele falou. Eu hoje faço um trabalho, venho para aqui eu me alimento com meus amigos, aqui eu canto com meus amigos, aqui eu danço, né? Aqui nós fazemos a nossa vida. Aqui eu também estou pintando agora, eu sempre pensei em pintar na terra. Estou pintando com amigos que pintam, que se sentem bem em pintar. Eu me alimento aqui com esse tipo de sintonia, né, com essas pessoas que fazem essas coisas aqui comigo, junto, e me dirijo ao umbral para trabalhar com resgate. E eu disse, por que você resolveu ceder a entrevista agora? Porque eu acho que minha vergonha está diminuindo. E eu achei lindo assim, a história dele, porque é verdade, né? A gente começa, há um momento dentro de um processo de espiritualização que a gente vive muito a vergonha mesmo. A vergonha, eu mesmo vivi essa vergonha. Mas, puxa vida, né? É tudo tão maior. Quando eu comecei, eu não estava ainda com a memória cósmica aberta, eu comecei a me lembrar do plano espiritual. Quando eu comecei com 30 anos a fazer as viagens e a voltar, eu sentia muita vergonha, eu dizia, nossa, quanta coisa eu já reclamei da vida, quantas vezes eu já xinguei Deus, ou me aborreci, ou brigava com o meu iniciador, né? Brigava com a minha paranormalidade. Muito tempo eu queria que a paranormalidade fosse embora, né? Porque eu ficava na lamúria, ai, me faz sofrer, vai embora a paranormalidade. E eu fiquei com tanta vergonha disso, sabe? Tanta vergonha. Então eu entendi do que ele falou. Não tive a vergonha que ele teve, né? Mas eu tive a vergonha, assim, eu tinha vergonha de Baltazar. Eu disse, poxa, Baltazar, você teve tanta paciência comigo. Essa coisa de eu não quero ver espírito, eu não quero, sabe? Essa coisa assim, bem egocêntrica, bem horrível. E eu tive essa vergonha. Então tem um momento no nosso processo de espiritualização que é muito forte. Ou você vive essa vergonha, ou você não vive e passa a xingar os outros e culpar os outros, sair falando mal dos outros, por não dar conta dessa vergonha. E à medida que a gente começa a trabalhar, quando eu comecei a escrever Caminho de um Aprendiz, eu fui muito criticado, né? Porque você não pode nem imaginar do que o povo me xingava quando eu escrevi esse livro, né? Tinha gente que os primeiros leitores diziam, você é louca, não sei o quê. Isso tem 30 anos ou mais. E aquilo não me atingia. As pessoas me diziam, meu marido viu o seu livro, incendiou, queimou, não deixou nem eu ler, disse que você era louca e tal. E eu olhava e disse, olha, eu fico triste, né, que você comprou um livro, queimar livro. Ainda existem pessoas que queimam livros, enfim. Mas eu não me atingia, como não me atinge até hoje. Como não me atinge até hoje, assim, se as pessoas me xingarem, enfim, não entenderem o que eu estou fazendo. Mas para isso a gente teve que dar conta de passar por aquela vergonha. É uma vergonha mesmo que a gente fica, a família, sabe? E ele está com ela. E quando você tem verdadeiramente vergonha de uma coisa, isso eu aprendi com o meu iniciador. Eu já vi muita gente dizer, estou com vergonha do que eu fiz e repetir. Não sabe o que é vergonha. Quando você tem vergonha de uma coisa, você não repete nunca mais. É forte, a mão não vai, você já se lembra da vergonha, não é? Enfim. Tá aí mais o relato.